Eu sou Wilson Marques Filho, o contato 31 999 123 002 WhatsApp. Eu ainda não falei a respeito do gnosticismo e do chamado cristianismo, e hoje eu irei falar. Eu sou criador da aristocracia intelecto-moral. A aristocracia intelecto-moral é uma consequência da própria evolução humana. Então, muitas pessoas acreditam que há um regresso, não há um progresso, mas, de fato, o que vale hoje, os valores que nós temos na nossa sociedade, eles são, assim, não resta dúvida que eles são muito melhores do que os valores da sociedade de Roma, da Grécia, sociedade greco-romana. Posso dar um exemplo, um filho de um pai na Grécia, ele podia matar o seu filho se ele não quisesse o filho. Ele poderia mandar embora a mulher se ele não quisesse ela mais, ela não teria direito nenhum, ele simplesmente mandava ela embora. Ela saía e ia embora, sem direito a nada. A promiscuidade era um assunto que era extremamente normal. A pedofilia era extremamente normal. Foi esse o clima que nasceu o homem que eu amo, Jesus Cristo. Eu amo Deus, eu amo Jesus Cristo. Então, assim, depois disso, o que nós temos? Interpretações humanas. Então, assim, eu amo Deus, eu amo Jesus Cristo e eu não gosto das interpretações humanas. E hoje eu estou aqui para falar exatamente a respeito dessas interpretações. Eu lamento ter que ferir aí a imagem de algumas pessoas, como, por exemplo, o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior e o professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Inclusive, recente, o professor Olavo de Carvalho, ele fala a respeito do gnosticismo versus cristianismo. Mas o gnosticismo nós vamos resumir que o mundo, eu não vou entrar nesse mérito, mas para o gnóstico o mundo ele é maligno e tem que ser destruído. Esse é o gnosticismo. E o cristianismo, o mundo, depois que Adão e Eva pecaram, aí nós temos que ter sofrimento, nós pagamos os erros de Adão e Eva. Esse é o cristianismo do lado católico, é a interpretação católica. E a imagem que eu mencionei, que eu estarei referindo aqui, é justamente da Igreja Católica. Os maiores representantes que eu entendo hoje na humanidade da Igreja Católica, ao meu ponto de vista, eu não conheço outros, o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior e o Olavo de Carvalho. Eu entendo que são os maiores representantes. Eu entendo que o Papa não tem uma capacidade cognitiva de expor o que é a doutrina católica quanto o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Então, o meu respeito ao padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior é integral. E o meu respeito ao professor Olavo de Carvalho também é integral. Porém, eu tenho que falar aqui justamente o equívoco que há na interpretação do Olavo de Carvalho e do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Qual que é o equívoco que existe? Na própria aula do professor Olavo de Carvalho, que ele fala, ele explica o gnosticismo, o catolicismo, ele menciona que o gnóstico simplesmente está equivocado, porque ele faz uma comparação com o cristianismo. Então ele coloca que o conhecimento para
O gnóstico é diferente do conhecimento para o cristão. E o mesmo critério que o professor Olavo de Carvalho, eu não vou utilizar os critérios filosóficos que o professor Olavo de Carvalho ele apresenta, ele utiliza. Eu vou utilizar um critério muito simples, a comunicação. Eu vou transmitir aqui uma mensagem. Então, eu vou começar dizendo que o cristianismo não se resume na Igreja Católica. Nós temos, por exemplo, o Tiago Lima, ele tem documentários aí que ele deixa bem claro que existem livros. O Antônio Bocco, por exemplo, ele também deixa isso bem claro, são palestrantes aí do YouTube, deixa bem claro que o Antônio Bocco fala a respeito de um livro chamado Didaquê, um livro chamado Que. No livro Que, a ideia que o Antônio Bocco coloca é que houve um momento que esse pessoal da Igreja Católica, eles se uniram, essas pessoas, elas se uniram e decidiram mudar um livro que era chamado, o nome que ele coloca nesse livro é Livro Que. Aí ele não tem provas da existência desse livro, mas ele tem indícios fortes, que, por exemplo, se pegar os 4 evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus, João, existem pontos que eles têm no evangelho de um e não tem nos outros 3, e assim é com todos os 4 evangelhos. E deixa indícios fortes de que aquele livro ali, os 4 evangelhos, foram tirados de um livro principal. Existem indícios fortes disso. Existe um livro, por exemplo, chamado Didaquê, que a Igreja Católica não colocou na Bíblia. Esse já existe o livro, então não é uma opinião. E o livro fala coisas terríveis acontecendo, adúlteras, as pessoas adúlteras, assassinos, as pessoas que blasfemavam, coisas terríveis acontecendo. Esse pessoal castigado, sendo pendurado pela língua, pelos cabelos, jogando em líquidos ferventes. Então, assim, castigos a pessoas que faziam coisas que prejudicavam outras pessoas. Na aula do professor Olavo de Carvalho, ele coloca também, essa aula que ele fala o cristianismo, o gnosticismo, ele coloca também a questão que o decorrer do tempo, os valores que nós temos nessa sociedade nossa, são valores que já foram montados e foram colocados junto com o Estado. São valores que foram apresentados junto com a própria evolução do Estado. Por exemplo, o adultério. Até, não estou bem atualizado assim, mas no Brasil é crime o adultério. Não sei se já foi retirado não sei se já foi retirado. Me parece que ainda não, mas a lei que vige parece que ainda é crime. Mas caiu no desuso. Então, assim, a pedofilia é uma prova disso. Os pederastas, eles praticavam a pedofilia livremente. Então, acontece o seguinte: houve valores que foram colhidos ali pelo Cristo, valores que apresentados pelo Cristo. Então, assim, que foram adotados no Estado. Não precisa da pessoa ser cristã. Qualquer pessoa hoje, um pedófilo, ele é reprovado. Mas nós temos aí, por exemplo, o caso do João de Deus. O sujeito tem ali uma série de crimes que são reprovados pela igreja e reprovados pela lei, mas tem muito dinheiro, então foi um processo difícil de acontecer. Olha quanto tempo que esse homem ficou impune. Então, assim, realmente o dinheiro, para quem não tem fama, aí é fácil de fazer. Os pedófilos normalmente são as pessoas que não têm fama e têm dinheiro, mas tem também os criminosos que não têm nem fama e nem dinheiro e cometem esses crimes também. Então, esses valores que eram valores que eram admitidos na sociedade greco-romana, que não são admitidos no mundo de hoje. Por exemplo, o cristianismo é um valor que a Igreja Católica, o cristianismo da Igreja Católica, ele coloca valor o casamento.
Então, o casamento, por exemplo, os escravos reuniam uma vez no ano para eles procriarem. Eles colocavam lá um monte de escravos, homens e mulheres, num lugar só, para eles poderem fazer a prática da procriação. E ali saíam filhos, e esses filhos ninguém sabia de quem que era, porque justamente qual que era o motivo? Para não ter herança. Os escravos não podiam ter herança. Então ninguém sabia. Eles juntavam aquele pessoal todo, todos faziam sexo com todos. Isso era um valor aceitável pela igreja. A igreja aprovava isso. Então assim, foi a igreja não, a sociedade greco-romana. Então aí veio o cristianismo, que são as mesmas pessoas, passaram a reprovar algumas coisas, como por exemplo a obrigação do casamento. Então assim, muitas pessoas falam desses assuntos sem conhecer o real lugar aonde o Cristo nasceu, sem conhecer como que era a cor da pele dele. As pessoas dão opiniões. Vamos pegar a Igreja Católica, ela que escreveu a Bíblia. Então todas as pessoas que seguem a Igreja Católica, elas seguem o livro da Igreja Católica. Esse é um livro da Igreja Católica. Aí as pessoas no Brasil falam que isso é a palavra de Deus. Isso é mentira. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro. O próprio padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior deixa bem claro isso. Ele é padre, ele é filósofo, ele tem todas as provas que a Bíblia é um livro feito por católicos para os católicos. Então, nós temos a convicção de que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia